E aí, planilheiros? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Cunha Excel. Meu nome é Júlio Romão e hoje estou trazendo para você mais uma Excel dica. Aquelas dicas que vão te ajudar muito no dia a dia, ok? Mas antes de eu deixar essa Excel dica de hoje, peço por favor para vocês, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos ainda. Se você já é inscrito, compartilhe com seus amigos, mande no WhatsApp, peça para ele também fazer parte desse grupo de planilheiros e mande seu comentário. Eu quero ouvir o comentário de vocês, saber se vocês estão gostando do conteúdo, se a gente precisa melhorar, né, acrescentar algumas coisas, mas também trazer um conteúdo de qualidade para vocês, ok? E não se esqueça de ativar o sininho, porque toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você será notificado, beleza? Quer aprender a Excel dica de hoje? Hoje eu vou falar sobre tabela dinâmica. Caso você não saiba o que é uma tabela dinâmica, certeza que hoje você vai saber. Então, não demora não, simbora pro vídeo. Como é que a gente trabalha com uma tabela dinâmica? Mas afinal, o que é tabela dinâmica? Né? Fiquem tranquilos, é muito simples trabalhar com a tabela dinâmica, tá? Vamos pegar como exemplo aqui, essa nossa tabela, onde eu tenho, nome de empresas, tenho endereço, cidade, estado, CEP, ramo de atividade, telefone, enfim, eu tenho várias informações do meu vendedor, do meu cliente, não é? E eu quero converter isso aqui em um relatório, mas que seja um relatório simples e rápido de ser feito. E é para isso que vamos utilizar a tão famigerada tabela dinâmica. Então vamos lá. Eu criei alguns critérios aqui para a gente analisar. Por exemplo, eu quero saber qual é o faturamento por estado, qual é o faturamento por vendedor, qual é o faturamento por total de ramo de atividade e a lista dos 5 maiores faturamentos. Vamos fazer isso de uma forma bem simples? Vamos lá. Dentro aqui da nossa planilha, eu vou gerar nossa tabela dinâmica. Como eu gero uma tabela dinâmica? Não precisa você selecionar todo o intervalo para que ele gere uma tabela dinâmica. Basta clicar na célula A1, vir aqui em Inserir, e dentro aqui do módulo de Inserir, nós temos aqui, Tabela Dinâmica. Ele automaticamente já nos deu um intervalo da célula A1 até a N73, certo? Eu posso optar em colocar em uma nova planilha ou eu posso criar uma planilha existente, colocar ela já numa planilha existente. Vamos criar uma nova planilha. Pronto, olha aqui, nós já temos aqui uma tabela dinâmica, tá? Vamos conhecer a estrutura de uma tabela dinâmica. Do lado direito, nós temos aqui todos os campos que temos na nossa planilha, ou seja, as colunas da planilha estão todas aqui, nome, endereço, cidade e assim por diante, tá? Eu posso classificar esses nomes por ordem alfabética para facilitar na busca, tá? E se você já está na versão do Excel de 2016 ou mais, né? Nós já temos aqui essa barra de procura, onde eu posso procurar, por exemplo, vendedor, e ele já nos trouxe aqui, correto? Esses campos aqui embaixo também é muito simples. São campos de filtro, campos de coluna, campos de linha e campos de valores. Aí você fala assim, tá, Júlio, mas e aí? Como é que eu vou colocar isso? Como é que eu vou organizar isso? Vamos lá então. O nosso enunciado aqui, nós não queremos saber o faturamento total por estado? Então vamos lá. Uma coisa importante aí é uma Excel dica para vocês. A tabela dinâmica, quando ela é gerada, ela nos traz esse formato aqui, que é um formato padrão do Excel, as versões mais recentes, tá? Mas a gente não trabalha com esse padrão. Por quê? Esse padrão aqui não nos dá a mobilidade de você arrastar campos dentro da tabela dinâmica. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, aparecer esse campinho aqui, tabela dinâmica, clica com o botão direito sobre ele, vem aqui em opções de tabela dinâmica, em exibição,
Vamos colocar aqui, ó, layout clássico. Por que layout clássico? Olha só como é que a tabela dinâmica fica mais simples. Ó, solte campos de linha aqui, solte campos de valor aqui, solte campos de coluna aqui, solte campos de filtro aqui. Notem que todos os campos que estão aqui são os mesmos que tem aqui. Ou seja, opa, então eu já tenho um entendimento aqui como é que eu vou montar minha tabela dinâmica, tá? No nosso enunciado, eu quero saber o faturamento total por estado, ok? Se eu quero saber o faturamento total, tudo que é valor, e eu quero somar, por exemplo, eu vou trazer ele aqui para o campo valor, ó, nosso faturamento em valor. Ele apareceu aqui, ó, sem uma formatação, não tem problema. Clico sobre o campo, ó, configurações do campo de valor. Vem aqui se eu quero uma soma, uma contagem, uma média, máximo, mínimo, né? No nosso caso vai ser uma soma mesmo. E aqui eu já determino qual que é o formato numérico que eu quero que apareça. Eu posso colocar num formato de moeda, eu posso colocar num formato de número, né? Separado por ponto e vírgula, como eu fiz aqui. Vamos dar OK. E aqui, ó, no nome personalizado, eu também posso alterar. A minha fonte é o campo faturamento, mas eu posso colocar, por exemplo, total. Vai ficar mais simples, ó. Olha que legal. Eu já tenho o meu total aqui de R$248 mil para o valor total. Bom, mas eu não quero saber esse valor aqui estratificado por estado? Sem problema. Nós vamos pegar o campo estado e colocar em linha. Olha só. Então agora eu tenho, ó, meus estados e meus valores. Ok? Mas tem um detalhe. A tabela dinâmica nos trouxe os estados por ordem alfabética. E não é o que a gente quer. A gente quer olhar os maiores valores, né? Também não é um problema. Você clica aqui no cabeçalho da nossa coluna, botão direito, e vem aqui, ó, em filtrar, né? Ou eu posso vir em classificar, mais opções de classificação, e aqui eu coloco o que eu quero. Vamos lá, ó. Eu não quero que sejam os valores do maior para o menor. Eu venho aqui a decrescente e eu escolho qual campo que eu quero. Nesse caso, eu quero o meu valor total. Então, ok. Olha lá. Paraná em primeiro lugar, São Paulo em segundo, Bahia em terceiro e assim por diante. Ok? Manipulando a tabela dinâmica, olha só que interessante. Aqui eu estou olhando ela de uma forma vertical, ok? Se eu pegar no meu campo aqui, ó, estado, e colocar ele em colunas, lembra, ó, ele está em linhas, eu posso transformar ele em colunas. Olha, eu consigo enxergar todos os estados e os valores com o total, mas agora de forma horizontal, ok? Eu ainda posso fazer o seguinte, ó, pegar o estado e colocar ele como filtro. Eu volto a ter o meu total, mas o meu filtro aqui em cima, eu posso selecionar apenas os estados que eu quero ver, por exemplo. Vamos lá, eu quero olhar Distrito Federal, Minas, Paraná e Rio de Janeiro. Olha só, eu tenho o total apenas dos estados onde eu filtrei aqui. E se eu voltar esse filtro para cá, olha que interessante, ele mantém o filtro, porém colocou os valores em linha, certo? Muito simples, né, pessoal? Mas vamos continuar aqui, ó. Nós temos um outro enunciado. Eu quero saber o faturamento total também por vendedor, ok? Muito simples, ó. Aqui eu já tenho um estado, não tem? Se eu pegar aqui, ó, o meu vendedor e trazer para cá, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui, ó, no estado do Paraná, quem são meus vendedores? No estado de São Paulo, quem são meus vendedores? No estado da Bahia, quem são meus vendedores? Respeitando a ordem que nós colocamos na tabela dinâmica. Ok? Ah, mas eu não quero saber só os vendedores? Sem problema. Estado para o filtro. Eu tenho aqui, ó, meu faturamento por vendedor. Olha lá, tá?
O que é legal na tabela dinâmica, pessoal, é o seguinte: eu posso gerar vários tipos de análise na tabela dinâmica, como, por exemplo, se eu pegar o estado agora e trouxer para cá, ó, direto, tá? Ó, trazer direto para cá, olha que legal. Eu consigo enxergar que a Carla, ela vendeu em todos esses estados e que ela gerou um total de R$ 70.000. O Juliano também por diante, ó, tá? E aquela regrinha que eu falei para você agora há pouco, de transformar alguns dados aqui de linha para coluna, também é válido aqui. Por quê? Eu posso pegar aqui, por exemplo, colocar o estado em coluna, e olha que interessante, eu tenho um olhar horizontal do meu vendedor. Ó, a Carla, ela vendeu Paraná, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. E aqui na vertical eu consigo enxergar, ó, no Paraná, qual que é o total, qual que são os vendedores que atendeu a cada estado. Olha só que interessante, né? A tabela dinâmica nos ajuda muito no dia a dia. Vamos continuar aqui na nossa descrição de análise. Eu quero saber o faturamento total por ramo de atividade. Pessoal, muito simples. Eu vou voltar o estado para cá, né? E aí você me pergunta, Júlio, mas eu posso fazer mais de uma tabela dinâmica dentro de uma única planilha? Sim, pode. Então, é o que a gente vai fazer agora. Vamos inserir mais uma tabela dinâmica aqui? Só clicar aqui, ó, numa célula normal, certo? Pedir para que insira uma tabela dinâmica e ele vai pedir o nosso intervalo. O que nós vamos fazer? Vim aqui na nossa base de dados, ok? Nesse caso aqui ele não selecionou tudo porque nós estamos determinando qual que é o intervalo. Então, vamos selecionar a tabela toda, ok? Pronto, eu tenho uma segunda tabela dinâmica, opções de tabela dinâmica, exibição, layout clássico, mais uma tabela dinâmica. Qual que é o nosso enunciado? Faturamento total por ramo de atividade. Vamos lá, pessoal. Ramo de atividade. Aqui, ó, em linhas, certo? Comércio, indústria e assim por diante. E os valores? Lembra que a gente pegou faturamento? Então, faturamento. Olha só que interessante. Vamos vir aqui, configuração do campo de valor, formato de número e ok. Olha só, nós temos aqui qual é o nosso faturamento por ramo de atividade. Nós queremos também colocar por ordem do maior para o menor. Clique em ramo de atividade, botão direito, né? Classificar, mais opções de classificação, decrescente e soma de faturamento. Ok, pronto. Nós temos aqui, ó, o valor por ramo de atividade, certo? Então aqui, ó, nós atendemos o primeiro enunciado, o segundo, o terceiro, esse aqui. E o último, a lista dos 5 maiores faturamentos. Pessoal, isso é muito legal, tá? Se formos pegar a lista dos 5 maiores faturamentos, vamos pegar aqui e colocar o ramo de atividade em filtro e vamos trazer aqui o nosso cliente. Eu quero saber o seguinte: qual é o meu cliente, né? Quais são os 5 maiores clientes que compraram comigo? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa base de dados. Como é que está o campo aqui, né? Então vamos pegar aqui, ó, nome. Perfeito. Vou pegar aqui nome e vamos trazer aqui em linhas. Percebam que eu tenho aqui, ó, o nome de todos os meus clientes e a venda que eu fiz. Ok. Bom, vamos então classificar os 5 maiores? Vamos lá. Primeiro de tudo, aqui, viu que ele permanece em ordem alfabética, mas não é isso que a gente quer primeiro. Então, vamos vir aqui, ó, classificar, mais opções de classificação,
decrescente e eu quero por soma de faturamento. Ok, eu tenho a soma de faturamento. E agora eu quero que apareça na minha tabela dinâmica os 5 maiores. Perfeito. Clica aqui em nome, venho aqui em filtrar. E aqui, pessoal, olha só, já aparece aqui, ó, 10 primeiros, tá? Mas esses 10 primeiros não quer dizer que sejam os 10 primeiros. Eu posso determinar, por exemplo, meus 10 últimos. Eu posso determinar item, porcento, soma, né? Então eu vou colocar aqui, ó, ao invés de 10, 5. Então eu quero saber meus 5 primeiros itens da soma de faturamento. Pronto, tá aqui, ó, meus 5 maiores faturamentos. Beleza? Bom, pessoal, isso foi uma explicação assim, ó, bem simples com relação à tabela dinâmica, tá? Mas para você conhecer o que é uma tabela dinâmica, entender a lógica dela com relação a filtros, colunas, linhas e valores, tá? Então, já dá para você aí brincar um pouquinho com a sua base de dados, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ajuda muito a criar conteúdo e trazer cada vez mais dicas aí para o pessoal, tá bom? E se gostou do vídeo e quer deixar um comentário, aproveita que a hora é essa. Valeu? Forte abraço, até o próximo vídeo e